Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2, característica de Deus na justiça. Característica da justiça de Deus. Aqui o comentarista coloca aqui, capítulo 2.1, a justiça e o juiz de Deus são a base do seu trono. É interessante, o comentarista aqui, ele vai mencionar a predestinação, que muitos falam que Deus, ele escolheu pessoas para ser salva, escolheu pessoas para ser condenada. Tem uma teoria que fala sobre isso, né? Deus escolheu. Então, se Deus escolhe o irmão Fernando para ser salvo, e escolhe o Sebastião para ir para o inferno, Deus estava sendo injusto. Deus estava sendo injusto. É por isso que eu falei lá no início, né, que Jesus vem e diz: não julguei para que não sejais julgado, né? Porque o homem, ele julga dessa forma, ele interpreta a lei de forma errada. Porque, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus colocou o homem lá no jardim? Por que Deus colocou a árvore do conhecimento? Se Deus sabia, mas Ele deu a oportunidade para nós escolher, para o homem escolher. E a Bíblia vai dizer que Deus, ali a partir de que o homem, né, peca, Deus, ele rende. Deixa eu ler aqui. Voltando lá atrás um pouquinho, no top 1.2, diz assim: o Senhor reivindica, de fato reivindica. Quer dizer, o homem ali tinha saído da presença de Deus, mas Deus vai atrás, Deus dá um escape para o homem. Deus tenta trazer o homem de volta. Então, aqui, né, no top 2.1, a teoria diz que Deus escolheu um povo escolheu um homem para a perdição e outro para ser salvo. Se Deus fez assim, Ele está sendo injusto. Ele não está agindo de forma justa. Porque Deus escolheu a pessoa para ir para o inferno e outra para ser salvo. Aonde está a justiça de Deus? Nós podemos ver que Deus enviou Jesus. Quando Ele envia Jesus, a Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê. Está vendo aí a justiça de Deus? Deus, Ele não escolhe um para ser salvo e nem outro para ir para o inferno, para ser condenado. Pelo contrário, Ele escolhe um povo. E quem é este povo? A igreja. Agora cabe a mim escolher se eu quero ou se eu não quero ser salvo por Ele. É que o top lá atrás fala que Deus, Ele tenta dar um escape para o homem. Quando Adão pecou, em vez de Deus punir o homem com a morte, Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar, no lugar do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente para isso, para dizer: eu não escolhi ninguém para ser salvo, nem ninguém para ir para o inferno. Pelo contrário, você tem a livre escolha de escolher o que vocês querem. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa justiça é diferente da justiça de Deus. É diferente porque nós olhamos os fatos e não julgamos de forma reta, com retidão. E Deus julga de forma reta porque Ele é justo. Então, Deus não escolheu uma pessoa para ir para o inferno, nem outra para ser salva. Deus escolheu um povo para ir morar no céu. E este povo pode ser, o que o apóstolo Paulo falou, pode ser grego, pode ser gentil, pode ser judeus. Todos aqueles que abraçarem a fé têm a oportunidade de ser salvo. Todos aqueles que abraçarem a fé, se arrepender, como nós vimos no top anterior, todos aqueles que confessarem o seu pecado têm a oportunidade de morar no céu. Está vendo onde entra a justiça de Deus? É porque todos têm a escolha. Eu só não sou salvo se eu não quiser. Amém? Eu tenho uma oportunidade de escolher. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça de Deus, top 2.2, a justiça de Deus é perfeita. Aqui diz assim: Ele não é somente justo, mas a própria justiça. É o que nós acabamos de falar. Ele age de forma justa porque Ele é a própria justiça. Ele é a própria justiça, e por isso que Ele age de forma justa.
Ele não faz acepção de pessoa. Ele não beneficia um e não rejeita o outro. Todos têm a mesma oportunidade. Todos têm a mesma oportunidade de mudar de vida. Todos têm a mesma oportunidade de se arrepender. Todos têm a mesma oportunidade de servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não age, não faz acepção de pessoa igual nós fazemos. Se nós formos julgar entre uma pessoa e outra, nós vamos ver os fatos aqui. Nós olhamos pela ótica humana. E às vezes nós beneficiamos um e condenamos o outro. E Deus, Ele não julga dessa forma. Ele julga pelo coração, a intenção do coração. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça de Deus, ponto 2.3, a justiça de Deus é definitiva. O texto diz assim: Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Isso é magnífico, porque Deus, Ele julga e Ele não volta atrás na sua justiça. Vou dar um exemplo para os irmãos. Por exemplo, uma pessoa mata o outro, e ali a pessoa tem certeza que matou, né? O parente, o advogado tem certeza. Aí vai um advogado para acusar e o outro para defender. Perante o juiz, né? O juiz vai olhar os fatos. Aí o juiz diz assim: não, o fulano está condenado. Está condenado. O advogado que está ali, né, para defender o acusador, o irmão João Batista, ele recorre e aí procura novos fatos. Aí o juiz vai olhar, vai analisar e vai dizer: não, o cara não pode ser condenado. O cara está certo. Só que o cara matou. O juiz já tinha até dado a sentença de que o camarada, o assassino, era para ser punido. Mas aí o advogado procurou tantas umas coisas e outra coisa e mexeu lá, como se diz, nos pauzinhos, e o juiz mudou de ideia. Está vendo a justiça aqui do homem? É falha. A justiça do homem é falha. Deus, Ele não julga dessa maneira. O que Ele falou está falado. Não tem aquele jeitinho brasileiro. Ah, não, o que Ele falou está falado. Ele não volta atrás nas suas decisões. É por isso que quando Adão peca, Adão tinha que ser punido. Mas Deus, em vez de punir Adão, Ele envia Jesus, porque alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. Mas Ele não mata Adão. Ele faz diferente. Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. Então, a justiça de Deus é definitiva. Sendo definitiva, Deus não é um Deus injusto. Ele age de forma justa com todos nós. Com todos nós. Às vezes nós olhamos e falamos: Deus está sendo injusto com fulano ou com fulano. Não, Deus age de forma justa com todo mundo. É porque Ele não julga como nós julgamos. Porque fulano faz assim, tal assim, porque fulano é mais assim do que o outro. Nós olhamos pela nossa ótica humana. Está vendo o nosso jugo? Nós olhamos pelo que está acontecendo agora. Deus olha o coração da pessoa. Deus julga pela atitude do pensamento da pessoa, o coração da pessoa. Então Deus, Ele não julga como o homem julga. O jugo de Deus é definitivo. Ele não volta atrás nas suas decisões. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.